Eu gostaria muito de motivá-los para que a gente esteja aqui na sexta-feira, porque na sexta-feira quase todas as IPIs do Brasil estarão orando neste horário. Eu sei que essa semana é a semana que voltam as células, então se você tem a sua reunião de célula, mantenha a sua reunião de célula, nós vamos estar aqui orando por ela, orando por vocês. Mas você que não está engajado em nenhuma célula e quer ter um tempo aqui conosco de oração, nós queremos orar pelas famílias, orar pela nossa cidade, orar pelos enfermos, orar pelos filhos, pela vida profissional das pessoas, orar pela igreja, pelos ministérios. Eu tenho certeza de que vai ser um tempo muito, muito especial. Então, se você puder e não tiver nenhum compromisso, não estiver engajado em nenhuma célula, vem estar com a gente aqui. Se você puder, vai ser muito importante a sua presença. Tenho certeza de que Deus há de nos abençoar ricamente. Amém? Quero hoje ler um trecho de um versículo apenas, começando uma nova série de mensagens com o tema Up. E já nós vamos falar um pouco sobre o que significa isso. E é um texto muito conhecido de todos nós, que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Você pode ler junto comigo? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está a Tua palavra, aqui está a Tua igreja, e aqui está o Teu servo. Ministra-nos conforme o Teu bem-querer, e que no Teu bem-querer nós sejamos ricamente abençoados, desafiados, e que tenhamos um encontro especial com o Evangelho, com a palavra de Jesus, transformando e aquecendo o nosso coração nessa noite. Amém. Amém? Se você recebeu o nosso boletim, o pastor Silas, ele escreveu o editorial dessa semana e ele deu uma condensada no que nós vamos estar falando aqui nos nossos domingos. Up é uma palavra em inglês, é uma preposição. E uma preposição dentro de uma oração, ela tem o objetivo de ligar um termo a outro, um elemento a outro. Mas também up é usado para a gente pode entender como queremos elevar algo, queremos estar acima de alguma coisa, queremos ir adiante. Quem já não ouviu aquela expressão, eu preciso de um up, você quer dar um up, né? E quando a gente diz isso, nós estamos querendo dizer para a pessoa melhorar, para ela progredir, para ela crescer, para ela ir além. E exatamente esse mês em que a gente retoma o trabalho com as nossas células, os ministérios agora voltando às suas atividades de uma forma ativa, nós pensamos como equipe pastoral que essa palavra, essa preposição, tem tudo a ver com aquilo que a gente está almejando para o mês de março. Queremos um up na vida da igreja, na vida de cada membro, nos lares, nas famílias, na igreja, nos grupos pequenos, nos ministérios. Queremos um up e precisamos deste up. Mas pensando também nessa palavra como uma preposição, eu poderia dizer que o livro de Atos dos Apóstolos, dentro do Novo Testamento, ele é uma preposição, porque ele é um elemento que conecta os evangelhos que relatam os atos de Jesus, a vida de Jesus, o ministério e os milagres de Jesus, e depois aquilo que acontece após a ascensão de Cristo, do derramamento do Espírito, a igreja trabalhando, as cartas de Paulo trazendo princípios maravilhosos. Então, o livro de Atos fica ali, ligando os evangelhos às cartas de Paulo e às demais cartas e as coisas muito importantes que acontecem no Novo Testamento. O livro de Atos é uma chave muito importante dentro do Novo Testamento.
Eu me lembro que no ano que eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade de pregar sobre o livro de Atos, e a minha palavra naquela ocasião foi que você poderia ler esse livro novamente, que foi escrito por Lucas, um dos discípulos de Jesus. Então, fica novamente aqui a sugestão, que nesse mês em que nós vamos estar pregando mensagens dentro do livro de Atos, hoje pela manhã o pastor Valdemar falou sobre esse assunto no culto da manhã, que você faça nas suas devocionais, quem sabe, nos seus momentos de oração, a sua leitura, o seu exercício devocional dentro do livro de Atos. Vemos que em Atos dos Apóstolos há um up na história da igreja. Essa igreja que Jesus vem implantar a partir de si e a partir de uma nova ideologia de reino. Não mais um reino físico apenas, não mais apenas um reino político, como os judeus queriam, um reino social, mas, acima de tudo, o reino que Jesus denomina o reino dos céus. Você está comigo? Amém? E o livro de Atos começa com a igreja trabalhando a partir do derramamento do Espírito Santo, a partir do cumprimento dessa profecia que Jesus deu aos seus discípulos, que vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para serem minhas testemunhas. E a gente vê a igreja caminhando, a gente vê a palavra de Deus sendo propagada, a gente vê o mundo, as pessoas, a sociedade, as famílias sendo alcançadas. Havia um crescimento multifacetado, vamos dizer assim, dentro da igreja, a partir do que acontece em Atos, no início do capítulo de Atos, capítulo 1 e 2, quando a gente conhece bem, né, o derramamento do Espírito Santo. Essa igreja cresceu espiritualmente, essa igreja cresceu numericamente, essa igreja cresceu em ação prática, efetiva, de fazer com que o nome de Jesus pudesse ser conhecido em todos os lugares, os mais próximos e os lugares mais distantes. O livro de Atos, sem dúvida nenhuma, é um livro inspirador. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ler este livro, eu me sinto inspirado. E é exatamente isso que eu gostaria nessa noite que você se sentisse. Eu não vou fazer um sermão presbiteriano com 3 pontos, nem tampouco um outro de outro tipo, com 10 ou 7, mas eu quero caminhar no livro de Atos e hoje, quem sabe, inaugurar um interesse dentro da igreja sobre este livro, já que o nosso tema hoje é um up na energia, uma igreja mais energizada pelo Espírito, uma igreja com mais força, com mais power, tá certo? Uma igreja que vai viver na dimensão do que o Espírito Santo quer que ela viva. E o tema está logo aí nesse versículo que a gente acabou de ler, quando Jesus diz e prediz aos seus discípulos que haveria um momento na história deles que eles iam receber, que seria derramado sobre a vida deles o Espírito Santo. E ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa palavra poder, no grego, é dunamis. E o significado de dunamis, e eu acredito que muitos de nós já ouvimos falar dessa expressão, é um significado de partilha. Muitos trabalham apenas a questão do poder, mas é um significado de partilha daquele que tem uma virtude, daquele que tem uma natureza, e ele decide partilhá-la com alguém. O dunamis é o partilhar de Deus com a sua igreja. O dunamis é o partilhar do Espírito com os seus filhos. O dunamis é Deus partilhando de si comigo e com você. E uma igreja que vive o dunamis, o poder, ela recebe essa natureza do Altíssimo para que ela possa ser o quê? Testemunha. Para que ela possa ser a testemunha. E aí vem essa palavra, e quem estudou comigo aquelas classes lá de treinamento de discipulado e tudo mais, em que a gente passeou algumas terminologias da origem da palavra discípulo. Martiria, martus. E a palavra martiria significa aquele que evidencia alguma coisa. Então, tem muito a ver. O Pai,
o Espírito e o Filho partilham da sua natureza na vida da sua igreja, para que a sua igreja possa evidenciar a sua natureza, a sua presença, o seu poder na vida de outras pessoas. Então, o objetivo de Jesus ao dizer isso é: haverá um momento em que acontecerá uma partilha da natureza do Altíssimo, e Ele vai derramar o Espírito sobre vocês, para que vocês possam evidenciá-lo em todos os lugares que vocês estiverem. Não é lindo isso? Não é maravilhoso? Isso é empolgante, isso aquece o nosso coração. E quando o Espírito está presente na vida de uma pessoa, essa pessoa evidencia essa presença. Quando o Espírito Santo age na vida de um homem, de uma mulher, de uma casa, de uma família, isso é evidente. Ela não precisa usar recursos ou subterfúgios da religião. O Espírito emana e flui com graça. A energia do Espírito partilha. É aquela coisa do toque, né? Teve uma época que era só me encostar que dava choque. Não sei se você já passou por isso, né? A gente dizem que tem que pisar na terra descalço, e aí a gente vai procurar terra. Hoje a gente é muito urbano, né? E onde a gente mora tem muito concreto, muito cimento, e nessa era da tecnologia em que a gente está o tempo todo com o smartphone, com o computador, com o notebook, às vezes a gente fica energizado, né? E às vezes sai até um foguinho, faz... E é mais ou menos isso. Eu estou usando essa figura muito simples do choque, né? Porque é isso que o Espírito quer fazer na sua vida. Quando alguém tocar em você, quando alguém lhe ver, quando alguém se aproximar de você, ela vai sentir um toque, ela vai sentir um poder, ela vai sentir uma energia diferente. E o up que nós queremos neste mês e a partir deste mês para Filadélfia, é que as pessoas que se relacionarem conosco através das nossas células, que estarão abertas para receber os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, de escola, de faculdade, nós queremos que essas pessoas, ao se conectarem conosco, elas sintam esta energia. Elas sintam esse partilhar da natureza do eterno sobre nós, na vida deles. É isso que nós queremos, mas nós queremos isso através dos nossos ministérios, queremos através disso das nossas celebrações, de tudo que nós fizermos. Um autor que eu gosto muito, e já bastante antigo e muito citado, chamado Watchman Nee. Watchman Nee, para mim, é uma referência na área de espiritualidade. Watchman Nee disse o seguinte: graças a Deus, nós temos o poderoso Espírito Santo para nos ajudar. Nós temos que depender do Espírito Santo que vive em nós, que trabalha dentro de nós com poder, pois Ele é o nosso auxílio em tempos de fraqueza e ignorância. E é exatamente isso que acontece em todo o livro de Atos. A igreja experimenta desta ajuda, a igreja experimenta desta dependência, os filhos de Deus evidenciam esse poder que está dentro deles, e aí a gente pode dizer que, se a gente fosse pensar no movimento histórico-social, o livro de Atos relata um grande movimento anarquista, porque ele quebra um status quo de uma cultura, ele quebra algumas práticas de pecado, ele muda uma sociedade a partir daquilo que os discípulos e os filhos de Deus vão fazendo. É muito interessante a gente pensar isso acontecendo. O Atos fala deste Espírito Santo que estava sobre Jesus, mas também esse Espírito Santo que Jesus partilha com a sua igreja, para que também esteja sobre ela. Eu e você, queridos, nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? E um dos objetivos do Espírito Santo em habitar você é para que você seja uma martiria, para que você seja alguém que evidencie a presença viva, santa e poderosa dele, onde quer que você esteja. Aleluia! Você está comigo?
É lindo lembrar de quando Jesus lê a profecia e ele diz que o Espírito está sobre ele. Isso está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, dos versículos 17 a 19. É esse Espírito que está sobre nós também. Podem projetar para nós, por favor? Lucas 4, 17 a 19. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Este mesmo Espírito em que Jesus diz está sobre mim, é o mesmo Espírito que está sobre a igreja em Atos, e é o mesmo Espírito que está sobre a nossa vida hoje, aleluia! E nós precisamos evidenciar a presença deste Santo Espírito. Eu gosto muito do verbo ser, aplicado no versículo 8 de Atos 1. Diz assim, e sereis. E é muito interessante porque, quando o verbo está nessa disposição de futuro, esse é um futuro aberto. Esse sereis, ele não tem tempo, sereis daqui uma semana, sereis por um período de tempo, é apenas sereis. Então ele diz, vocês vão estar energizados com esse poder para serem hoje, amanhã, depois de amanhã. Mas também vocês serão aqui, ali e acolá. Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Vocês serão, aonde quer que for, em qualquer circunstância que vocês estejam, em qualquer tempo que vocês estiverem, energizados por esse meu Espírito, vocês serão minhas testemunhas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso e eu glorifico a Deus por causa disso. O livro de Atos, ele não é apenas um livro de eventos históricos, mas acima dos eventos históricos do livro de Atos, há os significados importantes. E por trás de uma história sempre tem um significado. E o grande significado do livro de Atos é a presença do Espírito Santo na vida da igreja. E o grande significado na vida de qualquer igreja tem que ser a presença do Espírito Santo sobre ela. Tudo que ela faz é diferente. Tudo que ela toca é diferente. Tudo que ela planeja é diferente. Tudo aquilo que ela sonha é diferente. Não há limites para a ação do Espírito quando uma igreja se submete ao seu poder sobre ela. Não há limites para uma casa quando o Espírito Santo está ali sobre a vida daquelas pessoas. Essa igreja nasce com um espírito que penetra a cultura, um espírito que penetra as histórias familiares, um espírito que penetra as organizações sociais. O Espírito vai agindo e as coisas vão acontecendo. E o grande desafio de Lucas, quando tenta escrever o livro de Atos, e isso ele faz assim de uma forma maravilhosa, é mostrar que embora haja diversidade, que embora haja pluralidade, que embora haja dons e características distintas desse povo, quando o Espírito trabalha, as coisas acontecem com um único propósito e para um único propósito. Uma igreja que se submete, uma pessoa que se submete, uma família que se submete ao poder do Espírito, ela se alinha com a outra nos objetivos do Espírito. E qual é o maior objetivo do Espírito? Habitar aqueles que ainda não entenderam o que é a sua presença viva, santa e poderosa. E uma das coisas que nós temos orado, eu tenho feito a oração de mude. Senhor, dá-nos alma, senão morreremos. Minha oração e a minha expectativa é ver pessoas sendo salvas, famílias sendo transformadas, estruturas sendo mudadas pelo poder do Espírito Santo. E isso precisa começar a acontecer dentro da minha vida, dentro da minha casa, dentro da sua casa. O livro de Atos começa falando sobre isso, de que as coisas começam a acontecer dentro de casa. Os discípulos trabalham para que
Jesus seja evidenciado na vida deles. A mente deles estava fixada em cumprir a vontade do Pai. Eu sei que nós temos pessoas aqui que estão nos visitando, que não estão envolvidas ainda, quem sabe, num pequeno grupo. Mas uma das minhas orações é para que cada líder de célula, para cada auxiliar, nós possamos orar antes das nossas reuniões. Senhor, que essa reunião seja marcada pela presença viva do Teu Espírito. Que o Senhor possa cumprir a Tua vontade divina nesse encontro, neste ajuntamento. Que o Senhor possa revelar a Tua glória para mudar histórias, para mudar estruturas, para construir novas histórias, para construir novas estruturas. Dallas Willard é um autor que eu gosto bastante, eu já li algumas coisas dele há algum tempo atrás, e já faz bastante tempo eu li um livro dele chamado A Conspiração Divina, em que ele constrói uma ideologia em que Deus trabalha efetivamente, Ele conspira, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ao nosso próprio bem. Ele conspira para revelar o seu amor, Ele conspira para revelar o seu perdão, Ele conspira para revelar o seu Filho, Ele conspira para curar as nossas feridas, Ele conspira para mudar a nossa história. A conspiração divina. Existe uma santa conspiração em prol da igreja, para que a igreja possa fazer a vontade do Pai. E ele vai dizer algo no livro A Conspiração Divina que me chama muito a atenção. Ele diz assim: o que Deus deseja para nós é que nós vivamos nele. Não vivamos para Ele, mas vivamos nele. Ele é o nosso ambiente de vida. O pastor Silas já citou várias vezes que pregou aqui, que fora de Deus nós não existimos, nós não podemos viver. É como você querer colocar um peixe que vive na água, viver fora da água. O habitat de vida de um peixe é a água. Ele precisa da água para viver, e nós precisamos de Deus para viver. Fora de Deus a gente não vive. Amém? Você está comigo? Isso é muito importante, isso é lindo. E aí diz Atos capítulo 5, versículo 42, que todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Essa comunidade nasce nos lares, e nós acreditamos, nós entendemos que o nosso lar é uma base forte de evangelismo. Se você ainda não teve essa oportunidade e quer conhecer mais sobre como abrir a sua casa, como se preparar para abrir a sua casa, nós estamos à sua disposição. O pastor Valdemar, esse ano, está focado em trabalhar exatamente sobre isso. A sua casa é o lugar onde você pode proclamar que Jesus é o Cristo. E nós queremos fazer isso através das nossas células. Proclamar aos nossos amigos que ali vão chegar, as pessoas que vão estar conosco, Jesus é o Cristo. Diga comigo, Jesus é o Cristo. Mais uma vez. E a compreensão ideológica de uma igreja começa dentro de casa. É dentro de casa que o Espírito Santo precisa agir, e a gente sabe por quê, né? Porque é dentro de casa que a gente trava as piores batalhas, é verdade ou não é? Dentro de casa que são as nossas maiores lutas, os nossos maiores desafios. É dentro de casa, é dentro de casa. Mas aí o texto diz, Atos diz lá já no capítulo 6, versículo 7, que depois que ele começa a agir dentro de casa e esse povo começa a dizer que Jesus é o Cristo, olha o que acontece a partir da casa. Olha o que diz, assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também o grande número de sacerdotes obedecia à fé. Ela sai de casa e ela alcança a cidade dessa casa. Ela alcança o ambiente dessa casa. Nós fizemos agora, pela misericórdia de Deus, eu estou tendo a oportunidade, o privilégio de estar à frente do presbitério, né, de Londrina. O presbitério é a reunião de 11 igrejas da IPI do Brasil. E nós fizemos a nossa estatística. E nessa estatística a gente avalia toda a saúde espiritual da igreja. Quantos membros dentro da faixa etária, como nós estamos trabalhando efetivamente. E eu posso te dizer
que pela nossa estatística, revelando o nosso trabalho de 2019, nós temos muita gente para alcançar em Londrina. Dentro do nosso hall de membros, nós temos apenas 1% da população de Londrina dentro das igrejas presbiterianas independentes. Temos oportunidades ou não temos? Então, nós temos que viver esse espírito dentro de casa. Temos que evidenciar essa presença do Cristo para que a gente possa espalhar essa palavra fora daqui. Nosso lema é conectando pessoas ao Evangelho de uma forma bíblica, contextualizada, acolhedora, celebrativa e missional. Nós precisamos trabalhar assim. As transformações que acontecem dentro da sua casa, deixa eu te dizer uma coisa, quando Jesus começa a trabalhar dentro do seu casamento, na vida dos seus filhos, dentro da sua casa, isso ganha as ruas, isso ganha o seu bairro, ganha o seu condomínio, ganha a sua empresa. A ação do Espírito Santo dentro de uma vida, ela vai gerando transformação para fora, e aí diz o texto que os sacerdotes começavam a obedecer à fé. O status quo judaizante começa a ser transformado pelo poder do Evangelho. E nós sabemos bem disso, porque conhecemos o relato da conversão de Paulo. Aí nós vamos para o capítulo 9, você está comigo? Versículo 31. A igreja está crescendo, o Espírito está trabalhando, a energia está acontecendo. E aí diz Atos 9, 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito. Olha que linda essa expressão, gente. Encorajada pelo Espírito. Ela crescia em número, vivendo no temor de Deus. A expansão continua. Agora eles não estão mais em Londrina, agora eles estão em Ibiporã, eles estão em Rolândia, eles estão em Jataizinho, eles estão em Cornélio, eles estão em outras cidades, Arapongas, Apucarana. A coisa está começando a crescer. Porque as pessoas querem ver, as pessoas querem saber o que é isso que está acontecendo naquele lugar. Quando Lucas diz que o Evangelho chegou na Galileia, Lucas está dizendo o seguinte: o Evangelho chegou aos pagãos, aos idólatras, aos perdidos. Qual é a sua Galileia? Qual será a Galileia da sua célula? Qual é a Galileia da sua família? Qual é a Galileia da Filadélfia? Aqueles que criam em outros deuses, aqueles que tinham outras práticas religiosas, o Evangelho vai mudando a estrutura, o Evangelho vai subvertendo a ordem do pecado e vai instaurando a nova ordem da graça. Aí você vem para o capítulo 12, versículo de número 24. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhava-se. Nessa altura, só para você entender, no capítulo 12, versículo 24, o Evangelho já chegou a Antioquia. E aí essa região é a região dos confrontos, é aquele pessoal que não aceita, é aquele pessoal que resiste, é aquele pessoal que está preso ao seu paganismo, às suas práticas religiosas. Mas ao mesmo tempo que existem esses confrontos, a igreja começa a crescer, essa igreja começa a incomodar, os religiosos precisam se reunir e dizer: que povo é esse? Nós precisamos fazer alguma coisa, e os primeiros concílios começam a acontecer, esse pessoal está vindo atrapalhar a gente, nós temos uma prática, nós temos um hábito, nós temos um costume, e nós precisamos tomar uma providência, vamos dizer assim, nós precisamos parar isso aí, porque se a gente não parar, eles vão crescer que nem pipoca. Mas o Evangelho vai subvertendo. Sabe o que eu fico imaginando, gente? Eu fico imaginando aquele ponto de droga, aquele ponto de droga que era altamente lucrativo, que dava grana. E aí, os jovens, alguém chegou lá e falou de Jesus para o líder do tráfico. E esse líder do tráfico é um bom líder, ele tem poder, ele tem potencial, ele influencia pessoas e ele entrega a sua vida para Jesus. E no dia que ele entrega a sua vida para Jesus, ele diz assim: vou fechar o ponto. E aí os caras que trabalham com ele, os manos lá, os parças, sei lá o quê, dizem: como assim, cara? Como é que você vai fechar? Não, eu encontrei uma coisa muito melhor, encontrei Jesus. Como assim, cara? E aí esse cara fala de Jesus para esses. E aí esses caras ficam desempregados.
Eles perdem a renda deles. Só que aí agora eles vão voltar para o mercado de trabalho, eles vão querer fazer uma faculdade, eles vão querer terminar os estudos, eles vão querer progredir, eles vão procurar alguma outra coisa, e aquele ponto para de fornecer morte, aquilo acaba. O Evangelho pode fazer isso ou não? Sabe, aquela família que está se acabando, se destruindo, se divorciando, as malas na porta, literalmente. O Evangelho chega naquele marido que está traindo a esposa, consciente, e quer meter o pé na jaca mesmo, desculpa a expressão. Mas aí alguém vai e fala de Jesus, ele entende, ele se arrepende, e ele começa a amar aquela mulher. E aqueles filhos que estavam sofrendo, se sentindo mal amados, questionando a sua sexualidade, questionando uma série de coisas, eles têm um encontro a partir dos seus pais de restauração, e aquela família é restaurada. E aí a família toda, em volta deles, começa a dizer, meu Deus, não tinha mais solução, parecia impossível isso. Não sei nem como é que eles estão juntos, e aí eles começam a viver bem, a família começa a ter saúde, os filhos começam a melhorar na escola, as crianças começam a ter mais saúde, a família diz, nós queremos isso também. E assim eu poderia citar sucessivos exemplos do que o poder do Evangelho pode fazer. Aquelas prostitutas que ficavam se prostituindo, elas param, e os cafetões perdem o seu ganho. Foi isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Foi isso que aconteceu, é por isso que incomodou. Gente que ganhava dinheiro ilícito, com práticas ilícitas, deixa de ganhar, porque aqueles que praticavam os ilícitos se convertem ao Cordeiro. Eles entendem que Jesus é o Cristo. É por isso que aí a igreja vai ser perseguida, porque ela vai incomodar. Atos 15, 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos a visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra de Deus, do Senhor, para ver como eles estão indo. E aí eles vão para aqueles lugares que tinham práticas erradas, e eles voltam lá, o Evangelho está crescendo. As pessoas estão vivendo, as células familiares, o de casa em casa está se espalhando, o partir do pão, e eles prestam assistência, eles nomeiam pessoas para gerar assistência pastoral, e a fé é confirmada. Aí vem Atos 19, 20, você está comigo? Olha lá, Atos 19, 20, que lindo. Dessa maneira, a palavra do Senhor crescia e se firmava. Ou dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Na minha versão diz assim, dessa maneira a palavra do Senhor crescia e se firmava com grande poder. Ou seja, o Evangelho traz transformações profundas, gente. O Evangelho vence qualquer barreira. Não tem campo missionário difícil de ser alcançado pelo Evangelho. Tem pouco Evangelho no missionário que vai para o campo missionário. Mas se ele estiver firme, nós vimos aqui, o Edson Teixeira acabou de dar um testemunho, nós vimos os testemunhos dele no Nepal, que numa mulher que não estava conseguindo dar à luz, a criança estava praticamente morrendo naquele trabalho de parto, e a partir daquele trabalho de parto, uma família, uma igreja nasceu. Um up. Nós precisamos dar um up e entender o que a energia e o poder do Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Paulo começa a fazer viagem missionária, ele faz a primeira, ele faz a segunda, ele faz a terceira. Por quê? Porque a igreja está no poder do Espírito Santo. Atos 28, 31 diz assim, pregando o reino de Deus com toda a coragem e sem obstáculos. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Energia. Gente que está disposta a fazer isso sem impedimento algum. Aí a gente às vezes é tímido, né? A gente tem vergonha de falar de Jesus, mas o melhor ambiente para você falar de Jesus, se você não tem coragem de falar lá fora, no seu trabalho, não tem coragem de falar na rua, fala na sua casa. Fala o que Jesus está fazendo na sua casa. Fala você, jovem, o que Jesus está fazendo na sua juventude. Por que você está tendo essa vida desse jeito e não de outro? Não foi nenhuma nem duas vezes que eu já parei em semáforos. Aqui em Londrina eu ainda não recebi, mas eu já recebi isso em outras cidades. Você para no semáforo, você recebe lá um folhetinho, você está
cansado de religião? Você cansou da sua igreja? Mãe tal, fulana de tal, pai fulano de tal, vai dar um jeito para você. Não foi uma ou outras vezes que você recebe lá um convitinho para uma casa de prostituição? Um semáforo. Hoje mudou, né? Eu estou falando disso, já estou falando aí, velho. Hoje já tem a internet que faz isso com muita tranquilidade. Nós precisamos gerar um movimento, queridos. Esse ano eu estou orando para que a Filadélfia gere um movimento de evangelismo que vai abalar as estruturas dessa cidade. Não ouvi nenhum amém, mas eu quero dizer amém. Eu quero que vocês chorem aqui nos nossos próximos batismos para ver casos perdidos se tornando casos restaurados. É possível, não é? Histórias perdidas sendo ressignificadas. Paulo, ele mesmo preso, ele não para, porque ele está com a energia do Espírito. Ninguém para o poder do Espírito, nem uma prisão, uma enfermidade, uma algema, uma calúnia. E parece que alguém que nos afronta, a gente recebe um não, alguém faz alguma coisa para a gente fica de bico e já não quer mais trabalhar para Deus. Temos que parar com isso. Gente que quer viver no Espírito não se importa com as dificuldades, ele está focado em trabalhar. Paulo, em suas últimas palavras, ele está em Roma. E como prisioneiro em Roma, e antes dele morrer, ele escreve aos Filipenses, ele escreve aos Romanos, ele escreve a Timóteo. Está preso. E a gente, às vezes, alguém mexe com a gente diz, eu não vou abrir minha casa, eu não vou ajudar, eu não vou na igreja, eu não vou fazer, porque... Vamos parar com isso. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente passa por isso com muita graça. É por isso que a igreja não cresce, que a gente está muito milindrado no nosso egoísmo e pouco cheio do Espírito. Paulo na prisão, ele vai dizer para os filipenses no capítulo 1, versículo 21, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está cheio do Espírito, só alguém cheio do Espírito vai dizer um negócio desse. Porque tem muito crente que não quer morrer. Tem muito crente que sabe do céu, mas não quer ir para o céu. Tem aquela história, né? O marido estava com a mulher doente, a mulher estava mal, estava no hospital, já não conseguia falar mais, não conseguia nem falar nada, e ele foi lá orar com ela, falou, quem sabe vai ser hoje, Senhor. E aí ele começou a orar pela esposa, e ele diz assim, Senhor, aqui está tua filha, o Senhor tem poder para curá-la, e ela fazia assim, Senhor, o Senhor sabe o quanto ela te ama, o Senhor pode curá-la. Ela, E ele continua, o Senhor só sabe quanto eu amo essa mulher, quanto ela é importante na minha vida. O Senhor sabe, Senhor, o Senhor pode fazer infinitamente mais. Ela, Mas aí ele ficou muito empolgado com a oração. E ela era uma mulher crente. E ele diz, mas se o Senhor quiser levar ela agora, Senhor, eu entrego a minha esposa nas tuas mãos. E ela, Paulo está dizendo, energizado pelo Espírito, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele vai dizer para os romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17, preso também, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque não no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela sua fé. Ele vai dizer para Timóteo, o texto que a gente usa muito em velório, muitas vezes, né? 2 Timóteo 4, 7, 8. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça. Tudo isso ele escreve preso, abandonado, sozinho, humilhado, julgado, mas como ele está na energia do Espírito, há um up no Espírito dele, que ele não para de falar o que Deus é para ele, o que Jesus é para ele. Os historiadores, quando vão falar desse movimento, eles comparam o que o Evangelho fez no livro de Atos como um fermento dentro de uma massa de pão. Quem aqui já... Meu pai, quando eu era criança, lá em Ourinhos, ele fazia muito pão, amassava o pão. Fez aquele forno de barro, sabe aqueles fornos de barro que você colocava e tal? E uma das coisas mais legais que eu achava demais é que depois que ele sovava o pão, ele fazia uma bolinha assim da massa e colocava dentro de um copo com água. Aí depois ele colocava aquela massinha, me deu até fome agora, hein?
pãozinho com manteiga, assim, a delícia. Oh, Jesus. Aí ele colocava um pano, uma toalha em cima daqueles pães e a bolinha ficava lá. Aí passavam as horas, ele via a bolinha, tinha subido. Quem já viu isso aqui? Quem já viveu isso aqui? Eita glória! Isso é tecnologia pura, viu, galera nova? Isso é tecnologia. De última geração. Aliás, teve uma galera aí de uma célula que fez um pão uma vez, nunca mais saiu o pão, hein? Fica deixa aí, tá? Aí o seguinte, quando a bolinha subia, você levantava a toalha do pão, o que acontecia? O pão estava... Era só fogo e glória. Literalmente. Então, esse movimento em Atos dos Apóstolos, ele é comparado a esse fermento que faz assim, ó. E eu quero ver isso acontecer, meus irmãos, porque Jesus está vivo, o Espírito está dentro de nós, Jesus precisa ser evidenciado através das nossas vidas. Nós precisamos levantar nossa bandeira, nós precisamos erguer a nossa voz, nós precisamos ser mais agressivos, nós precisamos ser mais ousados para as gerações, para as crianças, para os pré-adolescentes, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para os casais, para os idosos. Nós temos que proclamar que Jesus é o Cristo. Essa igreja vai se encher de vida. Hoje aqui tem bexiga, e a gente pediu essas bexigas, eu pedi essas bexigas para a gente entender que quando uma igreja está vivendo no poder do Espírito, é festa. É festa. E eu queria muito que esse ambiente de festa fosse uma marca em 2020 na nossa vida. Que a gente não perdesse tempo com bobagem e que a gente pudesse celebrar a presença viva, santa e poderosa desse Espírito. Que nós sejamos uma igreja cheia de ânimo, que nós possamos usar as forças e as virtudes sobrenaturais vindas do Espírito Santo para orar pelos enfermos e crer que eles vão ser curados, que eles vão se levantar. Essa semana eu assisti aquele filme, O Milagre da Fé, eu não tinha assistido ainda, daquele menino que se afogou. Que filme lindo, baseado em fatos reais. O menino já estava sem vida, sem batimento cardíaco há praticamente 1 hora. Uma mulher foi lá e se recusou. Se recusou. E ela creu, e ela orou, e aquele menino levantou sem nenhuma sequela, contrariando todo um status quo médico. É possível isso hoje ou não? A gente precisa crer que o Espírito quer usar a nossa vida. A gente precisa viver isso de uma forma tremenda com os nossos amigos que estão clamando, gente que está sofrendo do nosso lado, gente que está sofrendo perdas, gente que está doente, gente que está desempregada, gente que está desamparada, gente que está nas drogas, gente que está no sexo, gente que está perdida. O testemunho de Cristo tem que ser evidenciado por nós, pela igreja, e é fora daqui. O púlpito, ele tem um percentual muito, mas muito, muito pequeno na conversão de pessoas. O que faz uma igreja ser uma máquina feroz de ataque ao inferno são as casas, são as pessoas na sociedade falando e vivendo de Jesus. O cristianismo, ele é isso. E aí eu concluo falando que o Jesus quer te dar, meu querido, nessa energia, uma vida abundante. Amém? João 10:10. Jesus diz o quê? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A palavra abundante é perissos. E a outra palavra, se a gente pudesse traduzir, seria assim: eu vim para que vocês tenham uma vida extraordinária. Sabe o que é extraordinário? O ordinário é o que é comum. É o que todo mundo está fazendo, é o básico. O extraordinário é ir além do comum. Você, mulher que está orando pelo seu marido para estar aqui, eu quero crer em nome de Jesus que você vai ver ele ajoelhado aqui aos pés do Cordeiro, chorando e se rendendo a ele. Esse homem que te afronta, esse homem que te humilha, ele vai se render aos pés do Cordeiro. Esse filho que não está aqui, e assim por diante, esse irmão, esse amigo. Isso é vida abundante. Só que a gente precisa entender de que precisa haver, na nossa parte, uma disposição para dizer eu quero.
Porque Deus não é intrometido. Ele não vai entrar na sua casa se você não permitir. Ele não vai agir na sua vida se você não permitir. E Ele não vai fazer que tudo isso que eu estou falando que aconteceu no livro de Atos aconteça através da sua vida, da sua célula, do seu ministério, da sua profissão, se você não permitir. A grande pergunta para nós é: eu quero? Eis-me aqui. Usa o meu pequeno grupo, usa a minha vida, usa a minha história, usa a minha casa, usa a minha família. Filipenses 2,3 diz que Ele é aquele que opera em nós o efetuar e o realizar. A palavra efetuar significa aquele que vitaliza energia. Ele é aquele que te dá virtude e te vitaliza para fazer. Atos dos Apóstolos é maravilhoso. É uma grande preposição dentro da Sagrada Escritura. Atos dos Apóstolos. Esse livro tem muito a nos ensinar. Vamos ser uma igreja esse ano que vai ser mais agressiva. Vamos sim falar de Jesus. Vamos sim ser martirias, aqueles que evidenciam a presença desse Espírito. E eu vou te dizer, tem tanta gente para você fazer isso, que a partir do momento que o Espírito te tocar e você deixar, você não vai conseguir dar conta sozinho. Você está achando que não, mas tem muito. Tem muita gente. Então vamos juntos? Vamos dar um up? Amém? Vamos dar um up na energia. O Espírito quer te ajudar nisso. Ele quer te usar. Ele quer te potencializar para que você veja as coisas acontecendo. Isso aqui não é balela, isso aqui é verdade. O Espírito Santo transforma uma vida que está disposta a ser energizada por Ele. Se você tem esse interesse nessa noite, se você quer um up na sua vida e na sua dimensão do Espírito, não estou te convidando para abrir uma célula agora, não é nada disso, você já foi desafiado por isso. Mas do jeito que você está vivendo a tua vida, com a sua dinâmica de vida, se você sente que você quer dar esse up, quer ir além, queria te convidar para você ficar em pé, eu quero orar com você aí, no seu lugar mesmo, onde você está. Vamos orar em nome de Jesus. Tem aquela música que a gente canta aqui, né? Enche-me até transbordar. Fill me up, em inglês. Tem o up nessa música. Enche-me até transbordar. Fecha os teus olhos, faça a sua oração agora. No que essa palavra te desafia nessa noite? Deus quer usar a sua casa, meu irmão. Deus quer usar a sua profissão. Ele quer usar o seu talento, o seu dom. Ele quer usar você. O Espírito Santo quer te encher. Ele quer te dar dons novos. Ele quer te potencializar. Ele quer que você saia de uma vida medíocre para viver uma vida extraordinária. Oh, aleluia. Oh, Deus, muito obrigado por essa tua palavra que é linda, que é inspiradora, que aquece o nosso coração. Espírito Santo, enche-nos até transbordar. Derrama a tua glória nesse lugar, a partir deste lugar. Ó Deus, vem com o teu Espírito sobre esse homem e essa mulher, sobre esse adolescente, pré-adolescente, sobre esse adulto, sobre essa pessoa que está em pé dizendo: eu quero ser cheio, eu quero a energia do teu Espírito, eu quero viver na dimensão do teu Espírito, eu quero ver o que o teu Espírito é capaz de fazer na minha casa, na minha história, no meu trabalho, na minha família, Senhor, na minha igreja, na minha cidade. Eu quero ser usado, Senhor. Enche-me. Deus, enche mesmo, Senhor, com o teu Espírito, que haja nesta noite derramamento de cura, de unção, de poder, de renovação, de transformação pelo teu Evangelho que é vivo e eficaz. Enche-nos até transbordar. Derrama a tua glória, Senhor.